Júlio Endia Camini, 53 anos, nascido em Garça, no interior de São Paulo. Mestre e doutor em teologia na Universidade Gregoriana de Roma. Ele é um expert, por assim dizer, um amante de Santo Agostinho, e isto é muito importante para este momento histórico retomarmos também este grande clássico da antiguidade. É bispo desde maio de 2011 e mora aqui em São Paulo. Dom Júlio, Blaise Pascal, uma vez nos ofereceu um pequeno pensamento sobre a fé cristã. Le christianisme est étrange. Il ordonne à l'homme de reconnaître qui est vil et même abominable. Il lui ordonne de vouloir être semblable à Dieu. Sans un tel contrepoids, cette élévation le rendrait horriblement vain. Et cet abaissement le rendrait terriblement abject. O cristianismo é esse paradoxo que faz de nós um ser inútil, pequeno, mesquinho, cruel e ao mesmo tempo uma curvatura diante do Criador. Adam, Selen Elohim. Fale da fé cristã como construtora dessa esperança, por favor. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar muito rapidamente a posição da Igreja Católica em relação ao tema desta conferência sobre o terrorismo. Trata-se de uma posição clara, pública e desde sempre incluída tanto no mandamento da lei de Deus quanto no Evangelho de Jesus. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13, temos a prescrição, não matarás. Esse preceito do Decálogo recebeu de Jesus uma profundidade, uma extensão e uma exigência ainda maior, quando no Sermão da Montanha ele afirmou: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, não cometerás homicídio, quem cometer homicídio deverá responder ao tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder ao tribunal. A partir desse preceito do Decálogo e da Boa Nova de Jesus, a Igreja condena explicitamente toda forma de atentado à vida humana, uma vez que ela é sagrada. A sacralidade da vida nada tem a ver com o tabu. Não se trata de uma imposição ou atribuição externa, extrínseca, artificial, de um respeito exagerado, de um medo injustificado, sem motivo. A vida é sagrada porque desde a sua origem está ligada, está relacionada com Deus. Sacralidade da vida humana nada mais é do que o reconhecimento de que a vida tem dentro de si uma relação especial com o Criador. Afinal, ninguém de nós se deu ou se dá a vida. A vida, ela é recebida. Nós a recebemos dos nossos pais. Nós a recebemos todos os dias e a todo momento deste mundo que nos fornece alimento, bebida, ar para viver. A fonte da vida não está dentro de nós, nós a recebemos. Desse fato tão elementar, descobrimos que recebemos a vida do Criador. No fim e no alto da longa cadeia de dom e de oferta de vida está o Criador. Por isso ele é o dono da vida, do começo ao fim da vida. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. E não só isso. Entra também na condenação do 5º mandamento todas as ações realizadas com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa.
é moralmente condenável, por exemplo, expor alguém a um risco mortal sem razão grave, bem como é condenável recusar ajuda a uma pessoa em perigo. Entra também na reprovação da Igreja, da lei de Deus, a aceitação de condições de miséria que provocam a morte. Estas condições de miséria se constituem em injustiça escandalosa e falta grave contra a sacralidade da vida. Por isso, todo aquele que, por exemplo, em seus negócios se der a práticas usurárias e mercantis que provoquem a fome e a morte de pessoas humanas, comete indiretamente o homicídio. Eu quis fazer esse breve resumo da doutrina católica para poder melhor contextualizar a condenação que a Igreja faz do terrorismo. Com efeito, o terrorismo é uma violação do respeito à vida e à integridade corporal da pessoa, juntamente com o sequestro, a tortura, as mutilações, a esterilização. O terrorismo é contrário à lei moral como prática cruel, desnecessária, degradante. O terrorismo que ameaça, fere e mata sem discriminação é uma das formas mais brutais de violência que atualmente afligem a comunidade internacional. Como ação individual ou ação de um grupo que provoca mortos e feridos e destruição de centros habitados, o terrorismo é quase sempre animado e sustentado por uma ideologia. Atualmente estamos assistindo à multiplicação de grupos subversivos que, com o objetivo de derrubar governos, se servem de ações criminosas para atingir as instituições, para alarmar a população e para tornar instável e insegura a convivência social. Muitas vezes o terrorismo está ligado à guerrilha. Nesse caso, o terrorismo deixa de ser apenas uma sucessão de fatos isolados para assumir um caráter mais consistente e sistemático. O terrorismo se transforma, assim, em uma rede obscura, feita de cumplicidades políticas, em uma ação sustentada por enormes recursos financeiros, reforçada por meios técnicos sofisticados e articulada por estratégias de escala mundial. A violência do terrorismo atinge pessoas inocentes. O seu alvo são os lugares da vida cotidiana e não os objetivos militares. Em uma guerra declarada, as nações beligerantes ao menos devem seguir regras que tentam disciplinar os conflitos. O terrorismo, ao contrário, atua e ataca no escuro, fora de qualquer regra ou limitação do direito internacional humanitário. A prática do terrorismo se tornou uma forma de guerra total. Nela não se poupa nada e ninguém. Tudo é atacado e destruído. O patrimônio cultural e espiritual, as mulheres, as crianças, os doentes, os idosos. Por aterrorizar as pessoas, por usar esse terror para seus fins, por seu desprezo a toda a vida humana, o terrorismo deve ser condenado de modo absoluto. Não há motivo que o possa justificar. Além de instrumentalizar o terror para seus fins, o terrorismo tem também instrumentalizado Deus e a religião. Com dor, com indignação, é preciso dizer que é uma profanação, é uma blasfêmia justificar a ação terrorista com o nome de Deus. O terrorismo revela, nesse sentido, o orgulho e a soberba de quem presume possuir a verdade de Deus, em vez de procurar ser possuído por ela. A igreja, as religiões, não abdicam da verdade, mas elas não a possuem. Antes,
se esforçam em estar na verdade, de buscá-la sempre. A verdade não é possuída, é ela que nos possui. Exatamente por isso ela nos faz livre. Outra instrumentalização da religião é a atribuição do nome de mártires aos que morrem para executar atos terroristas. Isso é distorcer o conceito de martírio. O mártir é aquele que se deixa matar para não renunciar a Deus. Não é o que mata em nome de Deus. O mártir dá a própria vida. O terrorista dá a morte aos seus semelhantes. Além disso, o martírio nunca deve ser buscado diretamente. A igreja desde sempre reprovou os cristãos, os pretensos cristãos, que provocavam o próprio martírio como uma atitude de soberba, de desprezo da salvação, pela salvação dos que perpetram o crime. O mártir nunca provoca o próprio martírio, só o aceita como preço a pagar pela sua fé, sem desprezar e sem odiar os que o matam. Nenhuma religião pode tolerar o terrorismo, muito menos ainda em apoiá-lo ou fazer propaganda dele. As religiões, pelo contrário, se empenham em colaborar para remover as causas do terrorismo e para promover a amizade entre os povos. É nossa tarefa, enquanto responsáveis pela religião, não permitir que o nome de Deus seja usado para justificar o terrorismo. E também não permitir que as nossas doutrinas, tradições, ritos, preceitos morais sejam manipulados ou sirvam de suporte ideológico para o terrorismo. Para combater o terrorismo, a Igreja Católica defende que é preciso 4 coisas. Primeiro, defender-se dele. Segundo, identificar os culpados. Terceiro, colaborar com as nações contra a sua atividade. E quarto, combater as causas que o motivam. Então, primeiro, há um direito a defender-se do terrorismo. Tal direito não pode, todavia, ser exercido sem o respeito dos preceitos morais e jurídicos. A defesa contra o terrorismo deve respeitar os direitos da pessoa humana e dos princípios do Estado de Direito. Sem esse respeito, a defesa se degenera em vingança e violência. Segundo, é preciso identificar os culpados pelos atos de terrorismo, para que a identificação não se degenere em caça indiscriminada. Tal identificação deve ser suficiente e devidamente provada, pois a responsabilidade penal é sempre pessoal. A responsabilização não pode ser estendida, generalizada às religiões, às nações, às etnias a que pertença o terrorista. Terceiro, o combate ao terrorismo exige colaboração internacional para desbaratar e impedir as ações terroristas. Essa colaboração internacional não se deve somente ao fato de que o terrorismo se articula internacionalmente, mas sobretudo ao fato de que o terrorismo atinge a humanidade e os povos como um todo. Por ser um atentado contra a dignidade humana, toda a humanidade é ferida. Mesmo que o terrorismo estivesse circunscrito a um só lugar, toda a humanidade seria atingida por ele. Quarto, a colaboração internacional não se esgota em operações punitivas e repressivas. É imprescindível que esse recurso à força repressiva e punitiva seja acompanhada por um estudo corajoso, lúcido, das motivações subjacentes aos ataques terroristas. Combater as causas que podem motivar e fazer crescer o terrorismo exige esforço político e pedagógico, decidido para resolver os problemas e as situações dramáticas que fomentam o terrorismo. É bem sabido que o recrutamento de terroristas é mais fácil em contextos sociais onde os direitos são espezinhados
e as injustiças são longamente toleradas. Para concluir, movida unicamente pela fé, a Igreja quer promover a unidade dos cristãos e uma fecunda colaboração entre os fiéis de outras tradições religiosas. As diferenças religiosas não podem, não devem constituir uma causa de conflito. Pelo contrário, a busca comum da paz, por parte de todos os crentes, é um forte fator de unidade entre os povos e de paz mundial. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Domo tashimashite.